Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui iniciar o vídeo explicando sobre a questão da lei seca. Eu falei para vocês que na minha preparação do TJ eu utilizei essas duas estratégias, o estudo da lei seca e das questões, tá? Isso aí vai servir também para uma preparação não só de pós-edital, mas que você tenha pouco tempo ali para estudar, o concurso tá na iminência da autorização ou da publicação do edital. Isso aí pode te ajudar também. Nesses casos, agora está saindo várias TRTs, então pode ajudar de diversas maneiras. No decorrer dos meus estudos, eu fiz uso de alguns cursos de metodologia de estudos. Eu já utilizei o acelerador do professor Diogo Moreira, o coach e já comprei também o EAT, que significa Errando a Trave, do Cristiano Luna. De todos esses cursos eu tirei várias estratégias. Uma delas, no caso do professor Diogo, depois da minha reprovação na PF, eu percebi algumas coisas. Algumas disciplinas a gente não precisa mais voltar no material teórico, não precisa ficar lendo material teórico novamente. Por exemplo, direito constitucional, uma matéria, e direito administrativo, que a gente vê lá na faculdade, vê nos concursos de nível médio, já está vendo há muito tempo essas matérias. Então não precisa você pegar e falar assim, não, eu estou estudando em 2022, eu vou ver o PDF porque pode ter alguma novidade. Lógico que haverão novidades, só que essas novidades que os professores incluem nos PDFs, eles tiram das questões. Então, fazendo as questões, você já vai preencher essas lacunas. Então, vá direto para as questões, quando você já tem domínio. Então, as matérias que eu tinha domínio, isso eu estou fazendo um panorama geral da minha preparação, lei seca e questões. Das matérias que eu já tinha, que eu julgasse, né? Isso é uma escolha, é uma decisão pessoal. Que eu julgasse que eu já tinha domínio, eu fui direto para as questões. Como a banca do TJ foi a FGV, tinha muitas questões. Então tinha um arcabouço de questões para eu revisar a matéria inteira. Então assim, tinha como eu saber o que a FGV gostava, quais os tópicos dentro de cada disciplina que eu ia enfatizar. E aí a leitura da lei seca entraria nesses pontos, nos pontos das disciplinas que eram mais cobrados. Para me ajudar nessa preparação de 50 dias, mas eu comprei um material de 60 dias, eu comprei um material de 60 metas, que era um material, até já falei aqui no perfil, material que eu comprei de 60 metas do TJ, que cada dia ele tinha um ponto da disciplina que eu ia estudar e ali já tinha uma bateria de questões. Nessas disciplinas que eu já tinha base, por exemplo, constitucional, ADM, português, ADM não, direito administrativo, português e civil, eu já eu ia direto nas questões. Eu olhava o direcionamento que eles deram ali do dia para saber o que eu sabia, o que eu não sabia. Se tivesse algum termo ali que eu não sabia, eu dava uma olhadinha no material do Estratégia, nos PDFs, né? Eu tenho assinatura básica, eu dava uma busca ali, olhava rapidinho algum termo ou outro jurídico. Mas assim, raramente eu fazia isso, a não ser que eles enfatizassem muito, falassem, é muito importante vocês saberem essa classificação e tal, alguma coisa assim. Do contrário, eu ia direto para as questões. Nesse material que eu comprei, já tinha as questões. No caso para quem não tem, a pessoa não vai ter esse material que eu comprei. Então, como é que dá para fazer? No caso do Estratégia, tem as trilhas estratégicas de pós-edital. Eles têm o de pré e tem de pós. As trilhas estratégicas de pós-edital vai ter ali o direcionamento que eu falei para vocês, de cada dia. Eles têm ali um passo a passo até a prova. Eles partem do ponto A para o ponto B. Então o estudo tem início, meio e fim, tá? Se é a melhor metodologia, eu não sei, mas assim, para quem não tem nenhuma, ter alguma é ótimo, né? Então assim, você vai pegar as trilhas estratégicas
de pós-edital e pode seguir por ali. Eles recomendam as questões, então ali eles colocam questões do PDF. Qual que é a melhor? E essa é uma opção. A outra opção que eu acho que é a melhor é você ir direto para o site de questões. Porque no PDF os professores dão uma filtrada nas questões, colocam questões mais tranquilas de fixação, não vai colocar questão polêmica e tal. E na hora da prova é polêmica, é tiro, porrada e bomba, né? Na hora da prova é tudo inesperado. Então ali no site de questões você vai ter o máximo de aproximação dessa realidade da prova. Então dê preferência para estudar direto no site de questões. Organize ponto a ponto do edital e vá pesquisando as questões. Depois eu vou fazer um vídeo só de questões para não fugir muito do tema aqui da lei seca. Então, como é que foi esse passo a passo que eu realizei? Primeiro, eu via se eu dominava a matéria. Se eu dominasse, eu ia fazer as questões direto. E aí, errei ou tive dúvida nos enunciados da questão, eu sanava nos comentários. No comentário da questão lá no site de questões. Caso não desse para sanar nesse site, eu colocava no Google ou eu ia para o meu material em Word, que eu tinha alguns resumos de algumas matérias no Word, ou até mesmo eu dava uma busca no PDF e já ia direto lá, tipo, fiz uma questão lá de direito administrativo, organização da administração pública. Eu já ia lá direto no tópico e olhava ali rapidinho e já ia para a próxima questão. Por quê? Pós-edital é aquela questão, você é uma esponja. Quanto mais informação, quanto mais água você absorver, você vai chegar mais carregado na prova. Então não adianta você querer ficar expert em um ponto. Ah, eu vou saber tudo de direito, eu vou saber tudo de controle e de constitucionalidade. Não adianta, você tem que saber um pouco de tudo. Lógico que o melhor é você saber de tudo, muito de tudo, né? Só que aí eu tô falando de uma estratégia de curto prazo, para você fazer uma revisão, você já tem uma base, você vai fazer uma revisão ali de poucos dias e vai chegar na prova competitiva, tá? É esse o cenário que eu tô tentando ilustrar aqui para vocês. Então, como que eu fazia? Era isso, questões direto, lei seca nos comentários ou PDF. Quando você julgar que você não domina a matéria, como que você vai fazer nesse caso? Você vai ter que ter um estudo teórico de alguma coisa, certo? Não vai dar para você ir nas questões direto. Não vai dar para você fazer, porque aí é loucura, você vai perder muito tempo. Cada coisa que você errar, você vai ter que estudar ali ponto por ponto, vai ser muito arrastado. Então não dá para fazer assim. E aí como que eu fiz nessas 3 matérias que eu tinha mais dificuldade? Eu ia para a lei seca. Como que eu ia para a lei seca? Eu usei esse material de direcionamento que eu utilizei, eles falavam quais os títulos ali, para quem já estudou, que é da área do direito, ou já estudou direito, dentro dos códigos, dentro das leis, existem os títulos, capítulos, né, seções. Então ali nesse material que eu comprei de 60 metas, eles tinham ali cada título que era mais importante, cada capítulo, e eu ia direto nisso aí, entendeu? Eu já lia direto. Lógico, pessoal, que eu sabia o que era Constituição Federal, eu sabia o que é uma obrigação, eu sabia o que é um contrato, eu tinha noções porque eu fiz direito. Uma pessoa que vai fazer TRT, por exemplo, e não é formada em direito, essa estratégia não dá, porque a pessoa tem que ter uma base conceitual, ela tem que fazer o estudo ali do material teórico, do PDF. Esse estudo de 2 meses não dá certo, tá, gente? É assim, praticamente impossível. Não vou dizer que é impossível, porque vai aparecer alguém aí que conseguiu fazer isso. Mas, enfim. Então, eu ia com esse direcionamento deles direto na lei seca. Para quem não tem esse material,
Como que dá para fazer? No TEC você vai ver o índice de cobrança da banca. O concurso que eu vou fazer é da FCC. Você vai olhar lá, dentro da matéria Direito Administrativo, por exemplo, quais são os tópicos, quais são os assuntos mais cobrados, que tem mais questões. Aí você vai olhar aqueles assuntos na lei, entendeu? E aí dá pra você fazer um direcionamento bom. Depois, quando eu for fazer o vídeo das questões, eu vou explicar melhor. Que gente, dá muito trabalho fazer esses vídeos aqui, viu? Vou te contar, já curte aí o vídeo, valoriza o trabalho aqui da colega que tá complicado, viu? Mas assim, pessoal, a gente faz corte, toma uma água, respira e volta. Olha só, eu fiz aqui um vídeo explicando sobre o caderno de estudos da Lei Seca da Juspódio. Esse caderno de estudos, ele tem os artigos grifados, os artigos mais cobrados grifados. Então, em muitos casos também, quando esse pessoal do material de 60 metros não dava um direcionamento, eu ia por esses artigos grifados. Eu vou explicar certinho, eu fiz um vídeo bem completo de 10 minutos. Depois vocês assistam aí parcelado, viu? Dá para avançar, dá para vocês assistirem no computador também, anotando. Esse caderno de estudo de lei seca, ele tem alguns artigos negritados, os artigos que caem mais. E eu utilizei muito isso, porque é com base nas questões que eles fazem isso, de todas as bancas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Procedimentos especiais no CPP, no Código de Processo Penal. Tipo assim, eu não tinha noção do que caía mais. Ou então, tinha pouca questão lá da FGV. E como é que eu ia deixar tudo em branco aquilo? Não, eu li pelo menos os artigos que estavam com esse grifo da Juspódio, entendeu? Eu fiz esse direcionamento. E isso me ajudou bastante. Eu fazia isso na leitura da lei seca, então, porque eram matérias que eu não dominava, fazia a lei seca e depois eu ia para as questões. Aí nas questões eu fazia esse fechamento. Nas questões eu preenchia todas as lacunas que faltavam. Fala assim, não, você não viu a teoria, como é que você aprendeu? Gente, você vai fazer o estudo da lei seca, certo? A lei seca é muito intuitiva, para quem já tem base, para quem já estudou pelo menos um pouco daquela matéria, a lei seca você vai conseguindo entender mais ou menos ali o que eles estão querendo, qual é o espírito da lei, né? O que ela está querendo, o que o legislador está querendo dizer. Depois da lei seca, você vai fazer as questões e vai ver a doutrina da lei seca. O que está caindo na lei seca de doutrina, o que está caindo nas questões de doutrina, de lei seca, de prazo, perdão. Vocês vão saber tudinho nas questões. Então, a lei seca é para você ver rapidão, veja com atenção, com cuidado, grifando. A parte de grifar não é que você vai ler seus grifos depois. Não, é uma forma de você raciocinar na leitura. Eu via, pelo menos achava interessante fazer assim. Ficava tudo esquematizado ali com cores, prazos, exceções. Eu acho ótimo isso. O fato de fazer grifos não é para revisão, é para organização de ideias durante a leitura. E aí, eu fazia você vai ir para as questões e fechar todas essas lacunas, entendeu? E aí você vai ver o que a banca realmente cobra. E, gente, eu cheguei na hora da prova, parecia que tinha questão parecia que eu já tinha feito, mas não era a mesma questão, era o mesmo tema, ou algum alternativo ou outro, era um termo que a FGV utiliza nas questões, algumas pegadinhas. Você se familiariza com o modo de cobrança da banca. Mas enfim, esse tema de questões é um tema extenso para falar depois. Essa parte de lei seca eu acho que ficou bem fechada, né? Eu quis fazer esse vídeo inicial da lei sobre lei seca porque eu fiz um vídeo já muito objetivo
E eu achei que faltou essa introdução, assim, explicando como que de onde que eu parti, né? Então, nesse caso eu acho que ficou bem explicado aí como que eu tomei essa decisão, né? Se eu ia para a lei seca primeiro ou se eu ia para as questões primeiro. Acho que ficou até um pouco repetitivo, mas eu acho que dá pra gente fechar dessa forma. Vamos lá, pessoal, vou falar a primeira dica. Quando chegou esse material para mim, da Juspódio, o caderno de lei seca, eu fiquei empolgada e fiquei estudando a lei seca por ele e saí grifando tudinho. O que eu percebi? Eu estava perdendo muito tempo para ler no material físico. Então, porque além de você ler mais devagar, mais arrastado, o fato de você ficar grifando com marca-texto físico faz com que você perca tempo, abrindo e fechando marca-texto, grifando devagar. E aí você quer fazer mais grifos, você quer fazer algumas anotações. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu material como que estava ficando os meus grifos no material físico e depois como que estava ficando os grifos no material digital, no CPC. Eu peguei o CPC, eu vi que eu estava demorando muito com esse caderno de lei seca, eu baixei o CPC no site do Planalto, é só digitar CPC no Google, já vai aparecer lá, que é o site oficial do Senado, né, do Congresso Nacional, aliás. Então, tudo tem, no site do Planalto vai ter tudo lá. Aí eu baixei, imprimi em PDF e fui grifando com o editor de PDFs, né, o meu que eu uso é o Adobe. E lá dá para grifar, dá para inserir texto, dá para fazer de tudo. Tem vários outros, tem aquele outro Foxit, não sei se é assim que pronuncia, mas também dá para editar, é muito bom também. Então eu vi que pelo material digital a leitura é muito mais rápida e como eu estava num pós-edital, o tempo era precioso e era um momento de eu adquirir uma quantidade de conteúdo muito grande. Não era para eu ficar expert em um conteúdo só. Quanto mais conteúdo eu colocasse para dentro do meu cérebro, melhor. Então a minha chance de acertar questões era maior. Por exemplo, a prova eram 60 questões, dessas 60, 40 era específica. De processo civil eu achava, não veio divididinho no edital a quantidade de cada matéria, mas de processo civil eu imaginava que viria umas 8, 9 questões. E você imagina, processo civil é a maior matéria do edital. Para você extrair 8 questões daquele edital extenso, é loteria, entendeu? Não tem como você... Lógico que tem os mais cobrados pela banca, né? No meu caso foi a FGV. Então você não vai ler o CPC de cabo a rabo, entendeu? Mesmo com essa estratégia de lei seca e questões, você também tem que ter uma estratégia de leitura da lei seca, porque ali o tempo está contra você. Então, quanto mais rápido você puder, e lógico, lendo com atenção e assimilando o conteúdo. Também não adianta você ler igual você lê um livro de literatura, né? Você tem que ler e ir absorvendo o máximo de conteúdo que você puder. Então eu fiz dessa forma, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, esse aqui é o caderno de lei seca que eu comprei, que é um caderno, é o tradicional, não é de áreas específicas, né? Lei seca base. E aí aqui tem o processo civil, por exemplo, eu peguei pra mostrar pra vocês. Ó, quando eu tava fazendo manual, eu gosto de colocar cores diferentes em algumas, de acordo com o que tá dizendo, né? Prazos e tal, ou coisas interessantes, exceções e tal. E aí fazer algumas anotações, na hora eu ia raciocinando, alguns esquemas, né? Tipo, às vezes eu circulo o prazo, grifo o prazo de cor diferente, ó, os prazos em azul, ou dias, né? Essas coisas assim. E aí, ó, que coisa linda, tava ficando maravilhoso. Só que aí eu fui percebendo que eu tava demorando demais, tava muito tempo fazendo isso aqui. Eu falei, não vai dar certo. Aí eu baixei no site do Planalto o CPC, ó, vou fazer porque nem todo mundo sabe, tá? Joga aqui no Google, por exemplo, CPC, e aí vai aparecer do site do Planalto aqui, direto, do Congresso Nacional, só imprimir, ó. Só imprimir, Ctrl+P,
imprime isso aqui, já vai ser esse arquivo aqui que você abre com o editor de PDF do Adobe. Então aí, para você grifar, ó, é aqui nessa canetinha. Você escolhe a cor, tudo, realçador de texto, ó. Nessa versão atual, você já altera a cor aqui mesmo. Aí dá para excluir, ó, se você tirar, dá para excluir o grifo, enfim. Olha só, aqui tem uma coisa interessante para falar para vocês. Esse caderno de lei seca, ele vem grifado os principais artigos. Esses que estão em azul escuro são artigos que caem mais nas provas da área jurídica, né? Porque ele é um material mais para a área jurídica. Mas acho que deve ser todos os concursos. Aqui no começo tem uma explicação. Aqui, ó, artigos mais cobrados, sinalizados com súmulas correlatas. Então, esses aqui com estrelinha e grifado são artigos que geralmente caem bastante. Então, como eu estava contra o tempo, eu grifava aqui também para eu saber, para eu não perder esse tipo de informação, que é informação valiosa, né? Para quem está precisando ganhar tempo. Nesse caso aqui não está grifado porque o processo de execução inteiro é importante. Era um livro muito importante. No material que eu peguei de reta final, eu comprei um planejamento de estudos da reta final do TJ. E nele já vinha dizendo que essa parte aqui do processo de execução era muito importante, a leitura integral dos artigos. Então não grifei os mais importantes, tá? Mas vocês vão ver que mais na frente eu grifei. Então aqui, ó, cara, para você ler e ir grifando é muito mais rápido, ó. Às vezes você tá grifando, quando você tá fazendo questões no PDF, você também consegue riscar, ó. Então esse aqui você ganha muito tempo. E é muito rápido. E também você consegue fazer por cores, entendeu? Você deixa no amarelo e aí quando for uma cor diferente é só você alterar aqui, entendeu? Você vai alterando, cria esquemas de cores também para vocês escolherem as cores de acordo com o que está sendo escrito, né? O que está escrito. Então assim, deixa eu só... Aqui, ó. Essa parte aqui... Como era uma parte menos cobrada, talvez não era o livro inteiro que eles falaram. Talvez eles falaram que era as disposições gerais, que era muito importante ler tudo. Aí depois, quando vinha para essa outra parte aqui dos requisitos necessários para qualquer execução, aí eu fui grifando, tá vendo? Aí geralmente eu lia só os grifados. Ou então eu lia tudo porque era muito importante, e grifava para eu ter mais atenção nesses aqui, entendeu? Para eu dar mais atenção. Pode ver que tá... Tem alguns, deixa eu ver se eu acho algum aqui que tem até texto, ó. Texto. Eu coloquei parágrafo para fazer a leitura conjunta. Ele tá fazendo remissão a um parágrafo aqui do 240, aí eu já colei aqui o texto. Como é que cola texto? Você clica aqui e vem nesse balãozinho de diálogo, já vai aparecer. Você pode fazer anotação, colar algum texto, fazer o que você quiser. Aí quando você for, se você fizer uma questão, errou, aí quer ver o artigo aqui direto, você vem aqui e olha, entendeu? Olha tudinho que você grifou e tal. Então assim, essa parte aqui é muito importante, eu acabei lendo tudo, mas tinha várias partes que não era tão importante. Ó, aqui, por exemplo, lá, esse direcionamento eu tive no material que eu comprei, tá? Qual que era importante, qual que não era. Como que eles fazem isso? Com base no histórico de questões da banca. Da banca ou das bancas, né? Quais os assuntos mais cobrados e tal. Ele já faz um direcionamento para você. Então, essa parte aqui não cai muito, ó. Pode ver que eu não li, ou eu li só pontual, alguma coisa ou outra que caiu na... Ó, esse título inteiro é importante, aí eu li completo, com atenção. Então é isso, é uma forma de você ganhar tempo e não perder muito tempo. E aqui, ó, eu não escrevia quase nada. Quando era um tema muito relevante, por exemplo, eu tô lendo aqui nesse material. Eu tô lendo nesse material digital. De repente, eu vi que é um tema muito relevante. Tem muita questão, ou lá no material do cursinho que eu comprei, tá dizendo que é um tema muito relevante e eu tive dificuldade na hora da leitura da lei.
Aí eu fazia o seguinte, aí eu voltava aqui para esse caderno de lei seca e fazia anotações, ó. Fazia post-it com esquemas, ó, só coisas pontuais, só esquemas assim, com prazos, como se fosse um mapa mental, assim, só com algumas coisinhas, entendeu? Ou então, ó, tipo, eu errei muito, aí eu vim aqui pontualmente e fazia uns esquemas mentais, assim. Isso aqui, na verdade, é como se fosse uma coisa que eu estava raciocinando e fiz um rascunho, entendeu? Não é uma coisa que eu fiz para eu ler depois e tal. Então, pode ver, ó, que a partir daqui já não tem quase nada. Só o que tem aqui é o que eu tive alguma dificuldade na questão e vim aqui no material físico fazer um esqueminha. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Ficou meio extenso o vídeo. Eu vou até ver formas de otimizar, porque eu sou meio tagarela. Mas isso foi uma das coisas muito relevantes que fizeram com que eu ganhasse tempo e absorvesse o máximo de conhecimento no menor tempo possível, porque é o que eu falei para vocês, eram 40 questões, um catatal de matéria no edital, de direito, muita lei, muito código, muita jurisprudência e o mais importante, que é o suprassumo, são as questões. Então, se você fica muito tempo lendo a lei, agarrado em material escrito, você não tem tempo de fazer as questões. Então, você tem que ter uma preparação estratégica, principalmente no pós-edital. O pós-edital, ele é um período depois da publicação do edital de 2 a 3 meses. Esse período ali é decisivo, ali é tudo ou nada, ou você vai passar ou você não vai passar, mesmo que você tenha uma bagagem boa. Por exemplo, morreu alguém da sua família, você terminou um relacionamento, tô dando exemplos extremos, né? Terminou um relacionamento, ficou doente, foi viajar, tipo, no pós-edital você foi viajar uma semana, 15 dias. Esse é o momento de você se trancar, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, continuar fazendo exercício físico para dosar a sua ansiedade, para controlar a sua ansiedade, diluir, enfim, melhorar a sua mente, trabalhar o seu psicológico com o exercício físico, não fazer dieta restritiva, mas fazer uma alimentação saudável para você não ter sono demais, para você não ter cansaço demais, para você ter disposição, e a alimentação influencia muito nisso. É um momento ali de você ficar tranquilo, focado no estudo e em você, na sua mente. Então ali e estratégia. Pessoal, só fechando então esse tema, esses exemplos que eu dei são exemplos extremos. Eu dei alguns exemplos que a gente não tem controle, que no caso, por exemplo, é a morte de um familiar, e um exemplo que a gente tem controle, que no caso é uma viagem, né? Então, assim, o que eu quis dizer com isso? É que no pós-edital, cada uma decisão sua, no caso, nesses casos que você consegue manipular, certo? Essa decisão pode definir a sua aprovação ou não, você tendo base ou não. Porque ali no pós-edital, nesses últimos dias, é o momento de você revisar muito, fazendo questões e vendo lei seca, e seja qual for o método que você vai utilizar, para você chegar na prova ali muito cheio de conteúdo e entregar, entendeu? É isso que eu quis dizer, só para que eu toquei num ponto sensível, né? Eu acho que faltou essa clarificação aí das ideias. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar sobre a lei seca. Depois, como eu disse, eu vou fazer o vídeo das questões, o fechamento desse assunto. Acho que o principal, assim, eu não sei se tem o principal, né? Os dois são grandes aliados, mas eu acho que o principal são as questões. Mas vai ficar para a semana que vem, que é um tema maior, vocês viram aí, só para falar da lei seca. Eu levei 30 minutos. Mas assim, eu tive que trabalhar alguns pontos, assim, alguns temas para fazer a introdução do assunto, né? Não é fácil sair falando direto ao ponto sem tratar dos parâmetros que eu utilizei, algumas metodologias. Mas enfim, eu acho que ficou bem claro
Eu peço que vocês curtam aí o vídeo, compartilhem, porque assim vocês me incentivam a produzir mais conteúdo, né? E já comenta aí também se tiver alguma dúvida ou quiser agregar de alguma forma esse conteúdo sobre esse estudo, né, de pós-edital, de reta final. Fiquem à vontade, viu? Estou aberta às dúvidas, comentários, críticas construtivas. E é isso. Até mais!